Fala, galerinha, Kelly de Sociologia, mais uma vez com uma aula com vocês, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar o nosso assunto que vínhamos conversando nas outras aulas. Começamos com cultura brasileira, nós vimos a miscigenação da cultura brasileira, falamos sobre raça e etnia, e hoje nós vamos falar sobre discriminação e preconceitos. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá? A neurociência já comprovou que o julgamento é algo inato de todo ser humano. Todos nós, a todo momento, estamos julgando. E esse julgamento acontece a partir das nossas experiências, da nossa vivência e do nosso relacionamento com o outro. Nós trazemos a nossa estrutura social, cultural e histórica. Isso vem com a gente, nós trazemos nas nossas ações, certo? O ponto central aqui é mudar a nossa concepção de que quem é diferente de mim é errado, certo? Tem também o outro lado, porque nós também, em algum momento, sofremos preconceito e somos vistos como diferentes. Hoje nós vamos ver o conceito de discriminação e preconceito. Vamos ver tipos de preconceito, já corrigindo o exercício que eu pedi para vocês, a pesquisa da aula da semana passada. Vamos ver a relação dos dois, de discriminação e preconceito, e a diferença. Eles são iguais? É a mesma coisa? Tem diferença? Nós vamos ver isso. Vamos lá. Olha o conceito de preconceito, significado de preconceito. O preconceito é um conceito ou uma opinião previamente concebida sobre determinado grupo ou determinada pessoa, sem qualquer informação ou razão. Em outras palavras, trata-se de um juízo, um julgamento feito sobre um indivíduo sem qualquer experiência. É um julgamento feito sem conhecimento e feito superficialmente. Vocês pesquisaram alguns tipos de preconceitos? Vamos ver se alguns são os mesmos ou parecem com o que vocês fizeram. Vamos ver aqui, ó. Existe o preconceito racial, ele está associado à etnia, à raça e a aspectos físicos. Como exemplo de preconceito racial, nós temos o racismo, certo? Tem o preconceito social, ele está associado à classe social, ao status social de um indivíduo. Existe o preconceito cultural, que está associado às diferenças culturais que existem, por exemplo, a xenofobia. Tem o preconceito linguístico, que está associado a idioma, o jeito que a pessoa fala, gírias, dialetos ou sotaque da pessoa. Existe o preconceito religioso, está associado à religião, sendo desenvolvido pela intolerância religiosa. Existe o preconceito sexual, associado às preferências sexuais de cada indivíduo. Como exemplo, nós temos a homofobia. E tem o preconceito de gênero. Esse é associado à diferença ou à diferenciação que se faz entre homem e mulher em algumas situações. Está correto? Foi isso que vocês pesquisaram? E o conceito de discriminação? Discriminação é o ato ou efeito de discriminar. É o tratamento preconceituoso dado a certas categorias. A discriminação, ela acontece quando há uma ação, uma atitude perante uma característica específica ou considerada diferente. Uma pessoa pode ser discriminada pela sua raça, pelo seu gênero, pela sua orientação sexual, nacionalidade, religião ou qualquer outro. Uma atitude discriminatória resulta na destruição ou comprometimento dos direitos fundamentais do ser humano, prejudicando o indivíduo. Nós já vamos ver no artigo 7 dos direitos humanos, existe esse item também. A discriminação é a ação baseada no preconceito. Então, não é o preconceito, é a ação acima do preconceito, onde o indivíduo recebe tratamento injusto só por pertencer a um grupo ou por ser denominado diferente. Então, a discriminação é a separação, a segregação
ou a distinção de alguém injustamente por um grupo ou por ser considerado. Deu para entender? Olha só o artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o que que diz? Todos são iguais perante a lei. Nós já trabalhamos sobre isso também, a isonomia. Todos são iguais perante a lei e têm direitos, sem qualquer distinção, a qual são protegidos pela lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. A ONU, Organização das Nações Unidas, vem ao longo dos anos feito vários movimentos para tentar erradicar essa discriminação nas sociedades das nações que fazem parte dela. Então, vamos fazer um conceito geral. A discriminação é originada de um preconceito. O preconceito é o pré-julgamento. Por isso, os dois conceitos, apesar de estarem relacionados, eles são distintos. O preconceito não pressupõe o ato de tratar diferente uma pessoa. Pode simplesmente fazer parte de uma estrutura mental ou cultural. Vamos mais a fundo disso. O que é uma estrutura mental ou cultural do preconceito? Ou social também, histórica. São pré-julgamentos ou julgamentos que nós trazemos desde que somos pequenos, ou pela nossa família, ou pelo que nós aprendemos. Às vezes, nós não notamos essa estrutura mental, cultural, social, mas nós trazemos. A discriminação é o fruto desse preconceito, é a concretização e a ação desse preconceito. Na verdade, a discriminação é a dificuldade que nós temos de conviver e aceitar as diferenças. Olha só, eu separei aqui alguns motivos e resultados da discriminação e preconceito. Motivo: o preconceito ou a discriminação é baseado na ignorância, na insegurança ou estereótipos. Também há um motivo da estrutura cultural, social e histórica que acabei de mencionar. Como resultado, nós vemos o racismo, a segregação, o que é segregar? Separar. Nós temos a exclusão, a rejeição de um certo grupo de pessoas ou uma só pessoa, né? Um indivíduo. Mas vamos para exemplos práticos, para nós separarmos o que é preconceito, o que é discriminação. Olha só, um exemplo prático de preconceito. Um comandante do avião sendo uma mulher. Para alguns, isso é espantoso. Nossa, uma mulher comandante do avião. Mas não seria necessário, correto? Nós nos espantarmos com isso. Esse espanto que nós vemos é o preconceito. Porque na nossa estrutura mental, cultural, social, nós vemos e lembramos que o comandante de um avião é um homem. Deu para entender? Olha só outro exemplo. Médico ser negro. Alguns se espantam. Mas deveria se surpreender por uma pessoa negra ser um médico? Não deveria. Mas nós ainda nos espantamos por causa dessa estrutura. Mais um exemplo. Um grande empresário ser nordestino e sem uma instrução inicial. Também é um exemplo prático de preconceito. Ou um professor universitário homossexual. Causa espanto em alguns. Esse é o chamado pré-julgamento, o chamado preconceito, certo? Alguns exemplos, então, práticos de discriminação. Lembra que é a ação desse preconceito. Um atendente ser maltratado e humilhado por ser negro. Isso já é discriminação. O preconceito foi para a ação, para a atitude discriminatória. Outro exemplo, uma mulher ser xingada e expulsa de um certo lugar por ela ser muçulmana, pela sua religião ser do Islã. Outro exemplo, um homem ser discriminado e humilhado por ser homossexual. Às vezes nós vemos manchetes por aí, né? Apanha, é humilhado. Essa é a discriminação.
Outro exemplo, um jovem ser separado ou não ser atendido por ele ser pobre. É um exemplo de discriminação também. Esse aqui, o último, é o mais básico que nós vemos por aí, né? Um homem receber um salário maior do que uma mulher fazendo a mesma função, no mesmo trabalho, na mesma empresa. Lembrando, fora a isonomia, que todos somos iguais perante a lei, a discriminação e preconceito também tem a parte legal. Existe na Constituição Federal uma lei que é contra o preconceito, que é contra a discriminação, no caso, e a pessoa pode ser julgada por isso. Eu vou pedir para vocês. Olha só, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo esse pequeno trecho de uma entrevista com o professor, filósofo Leandro Carnal, onde ele responde uma entrevista sobre preconceito. Bem bacana para vocês assistirem. E como atividade no caderno, eu quero que vocês pesquisem essa lei, a Lei Civil Brasileira, sobre discriminação e preconceito. Essa lei se encontra na Constituição Federal, a nossa vigente é de 1988. Escreve essa lei, faz um resumo dessa lei para a gente ter uma noção geral sobre a parte legal da discriminação e do preconceito. Tá bom? Finalizamos, então, o nosso tema geral de cultura até aqui. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Até a próxima. Beijo. Tchau.